paz. Hoje nós vamos refletir sobre o que é o jejum e para que ele serve. Nós sabemos que ele é muito incentivado biblicamente, apesar de não ser um mandamento. E como qualquer outra orientação que o Senhor nos dá, o jejum também precisa ser observado em como e quando se deve fazer, para que seja feito da maneira correta, da maneira como a palavra de Deus nos ensina. Mas para ser bem feito, obviamente, nós precisamos ter clareza, precisamos ter compreensão do que é o jejum. Bom, sempre que falamos em nos abster de comida e bebida com a intenção de criar maior dependência de Deus, nós falamos então de jejum. Além disso, o jejum é sempre interligado com a oração. Isso significa que enquanto você estiver jejuando, você estará em oração a Deus em prol daquele período que você separou para estar sem se alimentar. Até porque não faz sentido alguém se abster da alimentação, começar um jejum e simplesmente focar a sua vida pessoal, a sua mente nas suas tarefas do cotidiano. Nós precisamos jejuar e dedicar tempo de oração durante o jejum. Temos na Bíblia também diversas passagens que mostram o povo de Deus se direcionando para o jejum, bem como nós vemos também passagens do povo recebendo orientação para que jejuem. No segundo livro de Samuel, no capítulo 1, quando Davi recebeu a notícia de que Saul havia sido morto, aliás, ele se matou durante uma batalha, a Bíblia diz: então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ele relata o seu sofrimento por amor ao reino de Deus, ele diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E no livro de Neemias, no capítulo 1, quando ele recebe a notícia sobre o estado lamentável em que se encontravam os cativos e a situação que se encontrava em Jerusalém, a Bíblia diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu selecionei esses 3 textos bíblicos para que nós possamos observar algo em comum neles. Mas existem diversos outros bem semelhantes apesar do contexto de cada um. Em todas essas situações em que lemos agora, o povo de Deus estava jejuando. Mas podemos observar também que esse jejum estava acompanhado de um momento onde o ser humano clamava incessantemente por Deus. Um momento dramático em que somente a presença de Deus era capaz de supri-los ali naquele momento. E essa característica marcante do jejum, em que ele é carregado de arrependimento, contrição da nossa alma, tristeza, pesar, nos mostra que o jejum tem um papel na vida do cristão de nos aproximar intimamente de Deus. Quando deixamos de comer e beber, nós estamos dizendo para nossa carne que ela não deve prevalecer sobre o nosso espírito. Estamos dizendo que eu nego o meu desejo, eu nego a minha vontade, eu nego o meu eu para que a vontade de Deus prevaleça no meu ser e para que eu esteja suscetível a aceitar tudo aquilo que Deus determinou. E algumas pessoas costumam inventar a moda e começam a jejuar se abstendo das redes sociais, de jogos ou de qualquer outra coisa. Mas a verdade é que quando nós falamos de jejum, biblicamente, nós estamos exclusivamente dizendo que vamos nos abster de comida e bebida. Nós podemos ter isso até mesmo como um complemento ao jejum, porém nós não podemos desvirtuar o sentido dessa prática. Veja que o jejum ele não é um método para se obter bênçãos materiais, mas sim uma oportunidade de você se fortalecer espiritualmente. Estamos falando de bênçãos celestiais, para que assim Deus cresça em nós e para que nós sejamos mais próximos de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa.
Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus nos mostra com isso que não devemos tratar o jejum como um ritual ou uma tradição, porque isso é algo íntimo entre nós e Deus. Por isso não podemos ficar mostrando para as pessoas como se dizendo: ó, como eu sou religioso, olha como eu sou uma pessoa boa, sempre jejuando e orando. Não, nós devemos jejuar quando sentimos de Deus que devemos praticar o jejum, porque a sinceridade do nosso coração deve prevalecer no nosso relacionamento com Ele. E o mais importante, se você vai começar um jejum, tenha reverência, comece e vá até o final, porque sem sombra de dúvidas, Deus vai ser honrado. Amém? Até o próximo tema. Tchau, tchau!